Foi acostumar? Não é não? Foi acostumar, né? Capítulo 4 de 1 Coríntios. Acho que. 1 Coríntios capítulo 4 diz assim. Portanto, vocês acharam, irmãos, aí? Quem não achou, ajuda o irmão aí, viu? Assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e dispenseiros dos mistérios de Deus. Ora, além disso, o que se requer dos ministros, dos líderes, dos cristãos, dos dispenseiros, é que cada um deles seja encontrado fiel. O que é que se encontra? O que é que se pede deles? O que é que se requer? O que é que se requer? Fidelidade. Ora, é o que se requer dos ministros? Fidelidade. Fidelidade. Porque Deus é fiel. Fidelidade. É o que se requer dos dispenseiros. E que cada um deles seja encontrado fiel. Todavia a mim, muito pouco se me dá de ser julgado por vocês, por vós, ou por tribunal humano, nem eu tampouco julgo a mim mesmo. Porque de nada me arguir a consciência. Porque de nada me arguir a consciência, contudo, nem por isso me dou por justificado, pois quem me julga é o Senhor. Portanto, nada julgueis antes do tempo. Nada julgueis quando? 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 Antes do tempo. Espera dar fruto. Até que venha o Senhor, o qual não somente trará plena luz às coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios dos corações. E então cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. Essas coisas, irmãos, aplique-as figuradamente, apliquei-as. Essas coisas, irmãos, apliquei-as figuradamente a mim mesmo e a Apolo por vossa causa, para que por nosso exemplo aprendais isto: não ultrapasseis o que está escrito. Diga isso, não ultrapasseis o que está escrito, a fim de que ninguém se ensoberbeça a favor de um em detrimento de outro. Pois quem é que te faz sobressair? E que tens tu que não tenhas recebido? E se o recebestes, por que te vanglorias, como se o não tiveras recebido? Já estás fartos, já estás ricos, chegastes a reinar sem nós. Sim, tomara reinasseis, para que também nós viéssemos a reinar convosco. Porque a mim me parece que Deus nos pôs a nós, os apóstolos, em último lugar, como se fôssemos condenados à morte,
porque nos tornamos espetáculo ao mundo, tanto a anjo como a homens. Nós somos loucos por causa de Cristo. E vós? Sábios em Cristo? Nós fracos e vocês fortes? Vós nobres e nós desprezíveis? Até a presente hora, sofremos fome e sede, e nudez. Somos esbofeteados e não temos morada certa. E nos afadigamos, trabalhando com as nossas próprias mãos. Quando somos injuriados, abençoamos. Diga assim: quando somos injuriados, abençoamos. Fala para o teu irmão assim: quando você for injuriado, abençoe. Quando fomos injuriados, bendizemos. Quando somos perseguidos, suportamos. Quando somos caluniados, procuramos conciliação. Não é quando você procura confusão, não. É quando você é caluniado, viu, irmão? É quando é caluniado. Não é quando você se mete na briga das pessoas dos outros, não. Não é quando você arruma problema, não. É quando você é caluniado. Quando somos caluniados, procuramos conciliação. Até agora temos chegado a ser considerado o lixo do mundo, escória de todos. Não vos escrevo estas coisas para vos envergonhar. Pelo contrário, para vos admoestar como a filhos meus amados. Porque ainda que tivesseis milhares de preceptores em Cristo, não tereis, contudo, muitos pais, pois eu, pelo Evangelho, vos gerei em Cristo Jesus. Admoesto-vos, portanto, a que sejais meus imitadores. Por esta causa vos mandei Timóteo, que é meu filho amado e fiel no Senhor, o qual vos lembrará os meus caminhos em Cristo Jesus, como por toda parte ensino em cada igreja. Alguns se ensoberbeceram. Diga assim: alguns se ensoberbeceram, como se eu não tivesse de ir convosco, de ter convosco. Mas em breve, irei visitá-los. Mas em breve irei visitar-vos, se o Senhor quiser. E então conhecereis não a palavra, mas o poder dos ensoberbecidos. Porque o reino de Deus consiste não em palavras, mas em poder. O que vocês preferem? Que eu vá a vocês com a vara ou com amor? E espírito de mansidão. O que vocês preferem? Que eu vá até vocês com a vara ou com amor e espírito de mansidão? Bem, eu não sei o que foi que eles quiseram. Não sei o que foi que eles desejaram. Mas pelo decorrer das cartas, me parece que o negócio deu ruim lá em Coríntios. Bem que ele avisou: põe a casa em ordem. Diga para o seu irmão: põe a casa em ordem. Diga para o seu irmão: quando Jesus vem, irmão, de verdade, tudo muda. Agora preste atenção: se não mudou nada, duvide que ele veio.
Quando Jesus vem de verdade na gente, tudo muda. Aleluia. Glória a Deus. Se não está mudando nada, duvide se realmente ele já veio em você. Porque quando ele veio na vida de Maria Madalena, não ficou um demônio na vida dela. Quando ele veio na vida de Maria Madalena, não ficou um demônio. Não ficou um demônio, não ficou uma imoralidade, não ficou uma mentira. Não ficou nada, irmãos, nada que fosse do diabo. Porque pelo que me parece, o diabo tinha muitas coisas na igreja de Coríntios, na vida dos irmãos. E olha que eram os irmãos que falavam em muitas línguas, tinham muitos dons, mas tinham muito mais coisas do diabo ainda na vida deles. Então preste atenção, se Jesus veio na sua vida de verdade, a sua vida deve ser outra. Seu comportamento tem que ser outro. O seu amor por Cristo é outro. Se Cristo veio de verdade, tudo muda. Porque quando ele vem, o mal sai, irmãos. Diga para você, fala assim, nada que é do diabo, nada que é da sua carne, nada que é do pecado, vai encontrar mais lugar na sua vida. Diga assim, quando Jesus vem de verdade, ele leva tudo que o diabo deixou e cura todas as feridas que ele deixou. Quando Jesus vem de verdade, o diabo tem que levar tudo que ele deixou. E quando ele vem de verdade, Jesus cura todas as feridas que o diabo deixou. Então diga assim comigo, Senhor, vem de verdade na minha vida. Eu duvido, irmãos, que na vida de um crente que Jesus veio de verdade, se ele continua o mesmo. Duvido. Tudo muda. Muda tudo. Muda a roupa. Muda a fala. Muda o comportamento. Muda o zelo. Muda o amor. Tem muitas pessoas que vêm à igreja, mas Jesus ainda não veio de verdade na vida delas. Me mostra uma pessoa aqui que Jesus veio de verdade e não mudou a vida delas. Me mostre uma aqui que Jesus veio de verdade e elas não mudaram. Então preste atenção. Quando ele vem, a tristeza vai embora. O medo vai embora. Quando ele vem de verdade, irmãos, o pecado vai embora. Quando ele vem de verdade, você nem quer viver no pecado, porque você tem temor a Deus. Porque esse é o motivo da minha obediência a Deus. Não sei qual é o motivo da sua obediência, mas o motivo da minha obediência a Deus é o temor a Deus. E o motivo da minha desobediência ao diabo e ao pecado e tudo que não presta é o temor a Deus também. As parteiras de Faraó sabiam o que era temor a Deus. Faraó falou para as parteiras assim: toda criança que nascer dos hebreus, se for menino, mate todos eles. Mas as hebreias, as parteiras, irmãos, decidiram obedecer a Deus. Aleluia. E não a Faraó. É a primeira desobediência civil da história na Bíblia. É a primeira desobediência. Porque vale mais obedecer a Deus do que aos homens. João Batista decidiu também obedecer a Deus e não se curvar ao pecado de Herodes. Preste atenção. Se você está no pecado, se você está fazendo algo errado, se você continua com o mesmo comportamento, você pode até, irmão, falar em línguas, você pode... Olha, dom é irrevogável. Tem muita gente que recebe o dom e vai para o pecado e continua fazendo a mesma coisa. Tem muita gente que recebe um dom de Deus, depois começa a andar errado e continua exercendo o dom. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, dom não salva não, viu? Dom não salva ninguém.
salva é a obediência a Jesus. Então, se você continua com uma vida errada, se a gente continua fazendo coisa que desagrada a Deus, se a gente continua duvidando de Deus, se a gente continua em rebeldia, em desobediência, em infidelidade a Deus, é porque Jesus não veio na sua vida. Você vem à igreja. A igreja a gente vem. Mas quando Jesus vem de verdade, você nem olha mais para a vida dos outros. Quando Jesus vem de verdade na minha e na sua vida, nem me interessa mais a vida e o pecado dos outros. O que interessa é os meus, que eu estou tirando e limpando eles a cada dia, jogando fora. Quando Jesus vem de verdade, a gente nem critica mais os outros. A gente está criticando a gente. Ai de mim! Quando Jesus vem de verdade, até a minha oração muda. É ai de mim. Aleluia! Então, se você não está mudando, duvide se você encontrou Jesus de verdade ainda. Quando Paulo encontrou Jesus, nunca mais ele foi a mesma pessoa. Ah, mas eu sou assim mesmo. É porque você ainda não encontrou Jesus de verdade. Não, mas isso é porque você ainda não encontrou Jesus de verdade. Quando Jesus vier de verdade, a gente não vai ter medo de nada. A gente não vai ter nem como negar nada a Jesus. Porque tudo que eu dei a Jesus está bem guardado. Está bem protegido. Tudo que a gente dá para Jesus, ele não fica nos devendo. Quando Jesus vem de verdade, irmãos, nem egoísta a gente é mais. Nem mesquinho a gente é mais. Muito menos infiel. E nós precisamos desse encontro sobrenatural com Jesus. Quando Jesus vem, a cura vem. Quando Jesus vem, a cura vem. Quem crê nisso? Quem crê nisso? Então, se você não foi curado ainda, é porque Jesus ainda não acessou esse lugar na sua vida. Ele precisa acessar esse lugar. Quando Jesus vem de verdade, irmãos, nem culto a gente quer faltar, quer perder. Quando Jesus vem de verdade, a gente é modelo, é exemplo. A gente é imitador. É irrepreensível. Quando Jesus vem de verdade, a gente se torna irrepreensível. Quando Jesus vem de verdade, a gente muda, a gente se torna apto ao ensino. Venha. Venha, venha. Dá tempo, venha. Concluído. Quando Jesus vem de verdade, quando Jesus vem de verdade, irmãos, quando Jesus vem de verdade na sua vida, você ora e lê a Bíblia todos os dias. Se você não está fazendo isso, talvez ele ainda não veio de verdade. Mas se ele vier de verdade, tudo vai mudar na minha e na sua vida. Quando Jesus vier de verdade, a gente vai colocar ele em primeiro lugar, porque a gente sabe que as demais coisas ele acrescenta. Aleluia! Quando ele vem de verdade, a gente não perde nada. Parece que a gente vai perder no dia, no outro ele dá em dobro. Quando ele vem de verdade, a gente começa a confiar de verdade nele. A gente pensa, eita, e agora? E agora o quê? Ele veio ou não veio? Veio, então descansa teu coração. Descansa tua alma, porque se ele veio de verdade, ele diz, eu sou o teu pastor e de nada você vai ter falta. É, irmãos. Quando o diabo vier acusar você, você diga, diabo, vai embora, porque Jesus já veio. Quando ele quiser colocar tristeza no seu coração, você abra a boca e diga, diabo, vai embora, porque aqui Jesus já veio. Quando ele quiser colocar o medo, você diz, diabo, vai embora, aqui Jesus já veio. Quando ele quiser colocar a timidez, a covardia, você diz, diabo, vai embora, aqui Jesus já veio. Se eu não estou fazendo ainda o que ele quer, não é culpa dele, não, a culpa é minha. Mas ele já veio aqui. Quando ele vem de verdade, irmãos, a gente vai começar a chorar nessa igreja. Chorar no louvor, chorar nos cultos. E a gente não vai se incomodar com a lágrima, com o choro de ninguém. A gente vai sentir a vontade de acessar o mesmo lugar. Quando Jesus vier de verdade, quando Jesus vier de verdade, quando ele vem,
Quando ele vem, o fogo desce. Glória a Deus. Vamos, Tiago. Não demora muito não, viu? Glória a Deus.